Então vamos dar sequência aqui, né? Eu vou continuar falando sobre a barra de ferramentas e vou mostrar aí alguns outros recursos que eu não tinha mostrado. Uma coisa que faltou referente à resolução é o seguinte: quando eu tinha aqui um objeto e queria converter em curvas, que eu apertava o comando Ctrl Q, esse botãozinho onde eu estou apontando o mouse aqui faz isso para mim. E outra coisa também que eu queria mostrar era essa área do contorno, em que não foi visível devido à resolução usada nas primeiras aulas aí, né? Porque eu não estava em nenhum computador apto a usar uma resolução um pouco maior. Então dá esse probleminha aí, que era um netbook. Então aqui, se eu clicar em converter em curvas, nessa área onde eu estou posicionando o mouse aqui, ele quebra para mim os pontos e eu posso editar ele com a ferramenta Form. É a mesma coisa que o Ctrl Q que eu ensinei para vocês. Então essa é a diferença aí. Desfazendo isso aqui, vamos dar sequência e vamos pular aqui para a próxima ferramenta, preenchimento inteligente. Muito bacana essa ferramenta. Às vezes eu tenho um desenho aqui, ó, por exemplo, que tem uma linha ou tem aí uma certa parte. Vamos supor aqui, ó. Esse círculo de fundo, se eu clicar nele e colocar uma cor, ele pega todo. Se eu quiser uma cor de um lado e outra de outro, o que faz para mim isso é o preenchimento inteligente. Então, se eu escolher aqui, por exemplo, uma cor, eu vou dar um OK aqui, clicar, olha lá que bacana, ele coloca ela para mim. Aqui em cima também eu posso especificar uma cor para ele. Vou colocar aqui, por exemplo, amarelo. Então, eu cliquei naquela área, ele entendeu que é somente essa área em que ele vai preencher ali para mim com cor. Aqui tem outra acoplada que é o desenho inteligente. Isso eu não costumo usar muito, mas se você quiser fazer, né, um desenho com base em uma forma que você já tem, ele te dá algumas alterações. Aqui eu tenho um círculo. Se eu clicar e puxar, ele vai entender que eu quero puxar só a metade dele. Aí ele me dá até algumas posições para me fazer isso aí. Então ele ajuda. Se você apertar o Shift, ele posiciona de um jeito diferente. O Ctrl, ele faz uma cópia. Então olha que bacana. Esse é o recurso do desenho inteligente. Então dá para criar algumas formas aí em alguns conteúdos utilizando o desenho inteligente. Eu vou clicar e arrastar, por exemplo, ele vai entender para mim que eu quero fazer, né, um objeto com aquela aparência ali daquele objeto anterior. Então é bacana utilizar essas ferramentas. Eu não costumo usar muito o desenho aqui inteligente. Lembrando que aqui eu poderia fazer uma cópia para o outro lado também. Se eu quisesse esse mesmo objeto virado ao contrário, eu ensinei que aqui eu viro a posição dele, ó. Mas se eu quiser também usar o Ctrl, depois a gente vai usar isso aí em aulas mais para frente, ó, se eu clicar, segurar o Ctrl e arrastar, ele vira também de lado, ó, com o Ctrl. E mantém o eixo, que é a direção ali. Ah, mas e se eu quiser clicar, né, trocar de lado e duplicar? O que duplica ao você arrastar um objeto é o botão direito. Então, se eu clicar, segurar e arrastar, apertar com o botão direito, eu duplico. Aí significa que se eu pressionar o Ctrl, posicionar nessa alça da direita, clicar com o Ctrl pressionado, arrastar, ainda não soltei a tecla Ctrl. Vou apertar com o botão direito aqui, eu fiz 3 ações então. Eu cliquei, segurei, né? Arrastei segurando o Ctrl e apertei com o botão direito. Só após isso você segura o Ctrl. Então você duplica um objeto e vira ele de lado de uma forma simples e objetiva, né? Vou fazer com esse. Então com esse de baixo aqui, ó. Eu seguro o Ctrl, pego a alça aqui, né, da esquerda, seguro, clique e arrasto. Pronto. Se eu soltar o Ctrl, né, e soltar o objeto, ele só vai trocar de lado, mas eu quero que ele duplique. Então, o que faz duplicar o botão direito. Então, creio que isso aqui está bem entendido aí. Nada impede também de eu duplicar ele, Ctrl D, como eu ensinei, ou tecla mais, e virar aqui o lado. Mas aí eu tenho que posicionar a mão, ele não vai manter aquela direção direitinha ali, certinho. Para mim, eu vou ter um pouquinho mais aí de trabalho. Então, da forma que eu mostrei, é uma coisa mais objetiva. Se eu quiser selecionar todos os objetos de uma vez, Ctrl A e apertar o Delete aqui somente para limpar a área de trabalho. Aqui embaixo eu vou ter ferramentas de forma, que é o retângulo de 3 pontos. Retângulo de 3 pontos, o que é que faz essa ferramenta? Eu crio um primeiro ponto, né, seguro e arrasto. Quando eu soltar, ele me dá a opção de fazer um retângulo a partir daquele ponto em que eu cliquei ali inicialmente. Não uso essa ferramenta, prefiro utilizar o retângulo simples, já que não tem tanta diferença. Aqui é a mesma coisa, tem elipse e elipse de 3 pontos. Essa de 3 pontos é legal, depois a gente vai fazer pode ser uma xícara, uma caneca aí, que nós vamos ter que usar ela. É um exercício legal para usar essa ferramenta. Então eu clico, seguro e arrasto, a mesma coisa. E quando eu solto aqui, ele faz para mim elipse. Por que essa é melhorzinha? Porque ela mantém o círculo daquele centro que você começou. Então se eu clicar, segurar e arrastar, aqui é o meio do círculo. Se eu puxar para baixo ou para cima, ele forma o círculo naquela circunferência em que eu cliquei ali. Então é uma ferramenta bacana aí para estar utilizando. Próxima aula a gente dá sequência aqui ainda no conjunto das ferramentas.